Alimentação, entretenimento, companhia, pesquisa científica. Nos relacionamos de tantas formas com os animais que a nossa história já é uma só. Mas qual é a postura que a era de regeneração propõe para a nossa convivência? Comer ou não comer carne? Esse assunto é muito polêmico, é muito controverso e existem vários aspectos a serem abordados. Um aspecto que é muito grave é o aspecto ético. Hoje em dia nós temos que entender que um animal, como um bovino, como um suíno, como um frango, não são bifes, não são pedaços de carne, são vidas, né? Então eles têm direito à própria vida, têm direito a bem-estar. E existem muitas ONGs, muitas empresas, muitas entidades no mundo todo trabalhando a favor da defesa do direito à vida e do direito ao bem-estar dos próprios animais. A nossa sociedade, hoje em dia, está mais reflexiva sobre essa matéria, porque existe um avanço considerável no conhecimento sobre esse assunto ligado com a evolução espiritual e o respeito aos semelhantes. Por incrível que pareça, eu uso a palavra semelhantes não só para os homens, mas também para o reino animal, porque não em tom de graça, não é? Mas existem animais cujo comportamento ético é melhor do que de muitos homens, não há dúvida nenhuma. Outro aspecto também é a questão ecológica. Nós sabemos que parece que 1/3 da poluição atmosférica ela vai por conta das emanações gasosas que emanam dos animais, particularmente dos bovinos. É puro metano que vai poluir a atmosfera, não só pelas eruttações, como também por toda forma de gaseificação a partir de resíduos animais, como é o caso das suas fezes, como é o caso do próprio alimento que eles consomem. Então, os gases emanados daí acabam poluindo a atmosfera. E ainda nessa questão ecológica, nós temos que ver também que as matas brasileiras, elas são destruídas, são derrubadas para se formarem pastos. Grande parte da floresta amazônica ela já foi destruída para a formação de pastos. Então, os ecologistas costumam dizer que o planeta não aguenta mais criar boi, porque a média brasileira de criar boi no pasto é de 1,5 hectare de área por boi. Então, é muita superfície de planeta para se criar um boi. Na questão alimentar, que é outro aspecto, eu tenho informação de que se você pegar 1,5 hectare onde você criaria um boi aqui no Brasil e plantar qualquer outra coisa, feijão, milho, soja, qualquer alimento, você vai ter uma conversão alimentar mais favorável do que se você criar um boi e extrair dele alimento. Então nós temos que rever todos esses aspectos e chegar à conclusão de que nós temos outras formas de alimentação do que não nas indústrias da morte, como refere Alexandre para André Luiz em Missionários da Luz, capítulo 4. Alexandre diz assim: a inteligência humana, tão fértil na busca de tantas conquistas tecnológicas, já teria condições de recorrer a outras fontes de proteína para a alimentação humana que não nas indústrias da morte. Então, André Luiz, neste capítulo, e o seu mentor Alexandre, eles nos convidam a uma nova postura para que nós possamos nos alimentar sem o sacrifício da vida dos animais. Só que nós temos algumas necessidades que ainda são básicas e algumas experiências às quais a nossa memória atávica está ainda retida. E a gente não se desgarra assim desses hábitos alimentares de uma hora para outra. É preciso preparação, além do conhecimento, preparação. Nós não devemos mudar o hábito só por causa desse sentimento profundo, não. É preciso que haja a possibilidade de nós suprirmos todas as nossas necessidades e carências alimentares. É preciso, hoje já existem estudos bastante interessantes sobre o balanceamento da nossa alimentação, então é preciso tomar um pouco de cuidado para não generalizar aquilo que ainda não deve ser generalizado, porque muitas pessoas ainda necessitam desse sistema alimentar. Agora, aqueles que puderem já por conhecimento e por terem uma outra estrutura, por poder complementar, suplementar essas necessidades alimentares, que
possam seguir respeitando, porque seu pensamento é o respeito aos animais, então que realmente isso possa ser explicitado corajosamente. Mas nós não devemos fazer nenhum trabalho que não seja ainda de um esclarecimento bem racional, muita racionalidade nesse assunto, porque senão nós podemos trazer grandes prejuízos para as pessoas também. Até hoje nós vimos com pesar que o ser humano tem uma relação com os animais, uma relação de subjugação, de dominação e mesmo de exploração. Porque os animais são considerados coisas, né? Coisas sem alma, coisas sem sensibilidade, sem inteligência. E hoje nós sabemos que eles têm inteligência, eles têm espírito, eles são espíritos encarnados. Então eles têm uma série de atributos, inclusive sensibilidade, eles sofrem física e mentalmente, então eles precisam ser respeitados. Então nós temos que buscar uma relação de harmonia da vivência do ser humano para com toda a natureza, e na natureza incluindo esse trato com os animais. Aonde existe um ser, existe vida. O patrimônio não é nosso exclusivamente. Não somos nós que iniciamos. A vida, o patrimônio da vida devemos ao Criador. No Gênese da Alma de Carl Schutel, existe um capítulo em que ele faz um chamamento em favor dos animais. E, em resumo, ele diz o seguinte: vós que vedes luzes nestas letras que traçam a evolução espiritual, tende compaixão dos pobres animais. Sede piedosos como com eles, como é piedoso para conosco nosso Pai Celestial. Aos animais idosos, deem o repouso, aos animais doentes, deem remédio, aos animais que convivem com você, deem carinho, deem companhia, deem afeição. E ele vai todo desfiando toda uma história, nos motivando a esse relacionamento harmônico com os animais. E eu me lembro, somando com isso, no próprio livro Missionários da Luz, de André Luiz, no capítulo 4, que eu já mencionei, Alexandre diz a André Luiz assim, que às vezes muitas pessoas não são atendidas pelo plano espiritual, pelos espíritos amigos, porque eles não oferecem condição vibratória para serem atendidos. E isso inclui a maneira como tratam os animais. Então ele diz assim, a missão do superior é de amparar e proteger e educar o que nós chamamos de inferior, os animais, e não de subjugá-los. Então, se nós criamos com eles uma relação de harmonia, uma relação de afetividade, nós também favorecemos a nossa própria vibração para merecer dos espíritos amigos a proteção que nós tanto pedimos a eles. Então, o nosso Pai Celestial, através dos mentores espirituais, através dos amigos espirituais, ele põe à nossa disposição a proteção, o auxílio, a orientação, mas desde que nós possamos merecer este auxílio na medida em que nós oferecemos aos nossos animais, aos animais que convivem conosco, também a misericórdia, a afeição, a compaixão, o respeito e, quando pudermos, o amor. Segundo o Livro dos Espíritos, toda destruição que excede os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Portanto, podemos concluir que a nossa relação com a natureza como um todo e com os animais em particular deve evoluir, buscar o equilíbrio necessário à nossa evolução enquanto criaturas do mesmo Criador. Até o nosso próximo encontro. Tchau!